Paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a esse vídeo. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, vai depender do momento que você está acompanhando. Eu sou o Pastor Pedro, bem-vindos à Quinta Online. Desde já quero te convidar a estar curtindo, comentando e compartilhando, porque toda vez que você faz isso, a plataforma ela entende que o conteúdo é relevante. Então, fazendo isso, você está cumprindo aí o ID do Senhor, tá? Evangelizando e espalhando a palavra do Senhor. Testemunhos que edificam. Quando o Jonas me convidou para estar participando da Quinta Online, o Senhor logo me apontou sobre o que eu falaria, né? E é um testemunho que, apesar de ele ser simples para muitas pessoas e algo aparentemente pequeno, teve uma grande importância para mim, na minha vida, no meu início da fé cristã. Porém, para que eu possa chegar até ele, eu preciso contextualizar. Como eu disse, ele aconteceu no início da minha fé cristã. E para que eu possa chegar nele, eu preciso falar para você do início, né, de como eu me converti e como que funcionava para mim a minha vida, né, a minha visão de mundo. Eu me converti no ano de 2015 e em 2015 eu tinha por volta de 32 anos. Então, a minha vida, quando eu vim do mundo, eu tinha uma vida bem diferente do que eu tenho hoje. Sem Jesus, eu tinha uma vida destruída, uma vida violenta, uma vida de uma real perdição. Sentimentos que faziam parte da minha vida, como o ódio, a raiva, a ira, né, toda sorte de violência, tudo isso era bem presente na minha vida. E a gente sabe que todas essas coisas não influenciam somente a nossa vida, mas acabou influenciando a minha família. Então eu tenho uma esposa que ela era bem ela era bem inocente, e por eu ter essa vida violenta, ela acabou tendo muito pânico, né, acabou ficando emocionalmente abalada. Isso atrapalhou muito a vida dela, acarretando em diversos problemas, né, no decorrer do nosso relacionamento no início. Atrapalhou também a vida dos meus filhos, né, isso influenciou diretamente na vida deles. Porém, quando Jesus entrou na minha vida, ele fez uma real mudança, ele transformou a minha vida. A mudança, a minha mudança, ela foi realmente notável. E pessoas começaram a perceber, e eu também consegui perceber tudo isso. E eu amei tudo que o Senhor, que o Espírito Santo começou a fazer na minha vida. A partir do momento que Jesus veio e entrou no meu coração e entrou na minha vida de fato, o Espírito Santo ele fez coisas maravilhosas. Toda aquela raiva, todo aquele ódio, ele sumiu do dia para a noite. E eu achei isso maravilhoso. Porém, a gente sabe que na nossa vida existem algumas consequências. Então, por mais que a minha vida ela tinha mudado, algumas coisas, algumas consequências se seguiam na minha vida. E eu precisei lidar com muitas dessas coisas. Eu comecei a ter um certo padrão, porque bem no início eu comecei a buscar o Senhor e o Senhor sempre ali me respondendo, né? Eu tinha esses momentos, né, de orações sinceras e o Senhor ia me respondendo. Foi assim no início, na conversão, em todo o processo, até que eu finalmente me entreguei ao Senhor. E quando eu digo dessas consequências, uma delas, vocês sabem que eu tenho meu filho, um dos meus filhos é o Gustavo. Hoje ele tá com 19 anos. Mas na época, entre 9 e 10 anos, uma das consequências era que ele não sabia andar de bicicleta. Como eu tinha essa vida conturbada, violenta e cheia de raiva, pânico, eu não saía na rua
com ele, né. Eu tinha medo que algo me acontecesse e ele estivesse perto de mim, então eu não saía com ele. Então eu não ia em festa de escola, eu não ia em apresentação na escola, eu não eu não ia para o parque com ele. E uma das coisas, né, que acabou acontecendo é que com essa idade ele ainda não sabia andar de bicicleta, né. Eu não consegui ensiná-lo, porque eu não tinha essa disposição em fazer isso, e ninguém mais ensinou, e ele com 9, 10 anos, ele não sabia andar de bicicleta. Na época, ele estudava no centro da cidade, e era por volta aí de uns 5 quilômetros de distância da minha casa, então eu tinha aí um propósito, né, de buscá-lo diariamente a pé, onde eu pegava ele a pé, e a gente ia a pé para casa. E nesse itinerário a gente ia conversando e se conhecendo. Eu, novo convertido, então todo aquele medo, aquele pânico tinha ido embora. Mas houve um dia que o Senhor tocou no meu coração e eu peguei a bicicleta do Gustavo, eu tirei as rodinhas, né, coloquei ela dentro do carro e fui buscar ele na escola. Quando ele viu que eu busquei de carro, ele até perguntou, né, ele ficou surpreso. Falou: "Pai, você me buscou de carro hoje, né, a gente não vai a pé?" Eu falei assim: "Não, hoje a gente não vai a pé". Coloquei ele no carro, e quando eu coloquei ele no carro, ele olhou pra trás, no banco de trás, viu a bicicleta, e eu lembro até hoje que ele fez a cara de choro e começou a falar: "Eu não acredito, pai, que você vai me ensinar a andar de bicicleta. Eu não acredito", e começou a chorar, né, foi muito emocionante. Foi um momento que a lágrima escorreu dos olhos. E dali fomos. Tem o velódromo, ali também no centro da cidade, e desembarquei a bicicleta, e foi aquela festa, e a gente foi lá para o velódromo, para que isso acontecesse, né, para que ele aprendesse a andar de bicicleta. Nesse momento, né, ele, que já era meio gordinho, tinha puxado o pai já, né, ele sentou na bicicleta e eu comecei a empurrar ele. Era uma é um lugar espaçoso lá, comecei a empurrar ele, mas ele, imagina, né, irmãos, ele já é uma criança de 9 a 10 anos, estava pesadinho, ele não se equilibrava bem na bicicleta e eu fiz um grande esforço ali, empurrando ele, tentando fazer com que ele equilibrasse, usando ali a força do meu braço ali, tentando equilibrar ele. Empurrei ele por alguns metros, e até que eu não aguentei mais, aí falei: "Espera um pouco". Eu já notei ele com o rosto, o semblante, né, desanimado. Eu acho até que eu transpassei isso pra ele também, eu devo também ter ficado desanimado. E e nesse momento, irmãos, eu deixei ele, eu saí de perto dele, e eu lembro até hoje que eu fiz uma oração sincera ao Senhor. Eu orei ao Senhor dizendo assim: "Deus, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir fazer isso, eu não tenho condições, eu não tenho paciência, eu não tenho força, eu não tenho ciência para ajudar o meu filho agora. Eu não vou conseguir fazer isso". Quando eu penso nessa oração, eu eu tento imaginar a convicção com que eu orei ao Senhor, pois eu falei para Deus que eu não conseguia e que eu precisava dele, mas eu não precisava da ajuda dele, eu precisava que ele fizesse aquilo por mim. Porque muitas vezes a gente ora ao Senhor pedindo ajuda, né, mas existem momentos e eu não consigo mais. É o momento onde Deus faz sozinho, porque o conceito de ajuda vem como uma participação minha, uma participação de Deus na minha ação, mas
Naquele momento eu falei: "Pai, eu não consigo, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor faça isso". Eu lembro que eu saí de perto, eu peguei o celular, eu comecei a gravar. Eu me afastei do Gustavo, eu olhei para ele e creio eu que, com um olhar de fé, de certeza, eu falei para ele: "Filho, não tem segredo. É só você começar a pedalar e não parar, e vai dar tudo certo. E você vai andar de bicicleta". E eu saquei o celular, filmando, comecei a filmar ele. E ele começou a pedalar. E ele nunca mais parou. Naquele dia, depois da minha conversão, Deus ele fez o primeiro milagre, onde eu pedi para ele com fé, e ele fez para mim. O meu filho aprendendo a andar de bicicleta de uma maneira milagrosa. E daí eu me pergunto, né, porque eu preciso falar pensando em mim. Quando é que foi que a gente perdeu a mão de fazer ao Senhor essas orações, orações sinceras, onde eu de fato abro meu coração e declaro a Ele que eu não consigo algo, que eu realmente necessito dele. Aquela cena, ela tá viva, como vocês podem ver. É uma cena que ela é viva no meu coração, um milagre documentado. Sai da pista. Eu corri atrás da bicicleta, rindo, sorrindo, Freia. Aé. espantado com a maravilha que Deus havia feito, deixado uma criança feliz e um pai extremamente emocionado e também feliz. O Gustavo, porque ele tinha aprendido a andar de bicicleta. Mas talvez naquela Boa. idade ele nem Isso notou aí, a garoto. magnitude daquilo que havia acontecido. Mas aquilo estava bem vivo no meu coração. Eu realmente eu estava servindo a um Deus que me ouvia, um Deus que me atendia. Quando eu comentei com a minha esposa que eu havia recebido esse convite para compartilhar um testemunho, e quando eu falei para ela que eu compartilharia esse testemunho, ela acabou pensando: "Poxa, é algo bem simples, né?". Mas eu vou ser sincero para vocês, foi algo tão importante, que foi um momento que eu realmente tive noção que o meu Deus Todo-Poderoso realmente me ouvia e se importava comigo. Eu espero que esse testemunho tenha falado com você e tenha edificado a tua fé. Então eu quero deixar um versículo para vocês, que está no Evangelho de Mateus, o capítulo 7, o verso 7. Peçam e receberão, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, a porta lhe será aberta. Peça a Deus, é da vontade dele, não fere os princípios dele, não vai contra aquilo que ele quer para você, glorifica o nome dele, edifica a fé dos seus irmãos. Então peça, peça e você vai receber, pois tudo que ele faz é para a glória dele, para a glória do nome dele. Então, obrigado por ter acompanhado até aqui. Até domingo, se Deus permitir, e fique na paz do Senhor Jesus.